O clima esquentou no Senado Federal em uma audiência que deveria ser técnica, mas que acabou se transformando em um dos episódios mais intensos da política brasileira recente. A protagonista, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que foi ao Senado para discutir a criação de novas unidades de conservação na margem equatorial brasileira. Mas o que era para ser um debate sobre meio ambiente, ciência e política pública, rapidamente se transformou em um embate tenso entre Marina e alguns senadores, em especial Marcos Rogério, do PL de Rondônia. A troca de farpas, marcada por frases como "não vou me intimidar" e "se coloque no seu lugar", viralizou nas redes sociais, reacendendo discussões sobre misoginia, racismo estrutural e os desafios enfrentados por mulheres negras em posições de poder. Tudo começou quando Marina, convidada para apresentar os impactos ambientais da exploração de petróleo na costa norte do Brasil, iniciou sua fala com dados técnicos e argumentos científicos. Ela explicava os riscos potenciais do projeto e a importância da preservação da biodiversidade marinha, quando foi bruscamente interrompida por Marcos Rogério. O senador a acusou de usar a pauta ambiental para travar o desenvolvimento do país. De maneira agressiva, disparou: "A senhora precisa se colocar no seu lugar." Marina, com o tom firme que já se tornou uma de suas marcas, respondeu imediatamente: "O senhor gostaria que eu fosse uma mulher submissa. Eu não sou." A tensão na sala aumentou e as câmeras captaram o silêncio constrangido de outros parlamentares presentes. O debate se tornou ainda mais acalorado quando o senador, visivelmente irritado com a resposta, desligou o microfone de Marina Silva enquanto ela ainda falava, um gesto visto por muitos como autoritário e desrespeitoso. Marina então disse em voz alta que não aceitaria ser silenciada: "O senhor pode até desligar meu microfone, mas não vai me calar." Após a tentativa de seguir com a audiência, Marina se levantou e, antes de sair, deixou um recado forte: "Se o senhor não me respeita como ministra, então eu me retiro, porque não aceito esse tipo de tratamento. Não sou sua subordinada e não sou obrigada a tolerar desrespeito." Com a saída dela, o clima entre os senadores se dividiu. Alguns aplaudiram sua atitude, outros tentaram minimizar o ocorrido. Mas a sessão não terminou aí. Outros senadores, como Marazis, PSD, também subiram o tom contra Marina. Ele a acusou de ser a responsável pela crise do oxigênio em Manaus durante a pandemia, por ter sido contrária à pavimentação da BR-319. Marina, por sua vez, explicou que não estava no governo durante o período crítico da pandemia e que a paralisação da obra vinha de governos anteriores, por motivos técnicos e ambientais. Outro momento constrangedor foi protagonizado por Plínio Valério, PSDB, que afirmou: "A mulher merece respeito, a ministra não." A frase gerou reação imediata nas redes e na plateia, com protestos de ativistas e organizações feministas, que classificaram a fala como misoginia explícita. A repercussão foi imediata. Poucas horas após o ocorrido, a primeira-dama Janja da Silva usou suas redes sociais para se posicionar. "Uma mulher reconhecida mundialmente por sua atuação com relação à preservação ambiental jamais se curvará a um bando de misóginos." A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também declarou solidariedade, afirmando que Marina foi atacada não apenas como gestora pública, mas como mulher negra em um espaço historicamente dominado por homens brancos. Outras figuras do governo federal e de movimentos sociais também se manifestaram, afirmando que o episódio escancara a dificuldade que mulheres têm em ocupar espaços de poder no Brasil, especialmente aquelas que vêm de trajetórias periféricas. Como é o caso de Marina Silva. Em entrevista coletiva após a audiência, Marina falou abertamente sobre o que sentiu e reforçou sua posição: "Não vou me intimidar. Eu nasci num seringal, enfrentei preconceito a vida toda e não vai ser um microfone desligado que vai me calar." Ela destacou que sua luta vai além das pautas ambientais, é também por respeito, igualdade e democracia. Disse que continuará defendendo o meio ambiente com base em dados e que espera que os espaços públicos, como o Senado, sejam locais de diálogo e não de intimidação. Marina ainda lembrou que episódios como esse não são raros, mas que desta vez, o país inteiro viu o que muitas mulheres enfrentam cotidianamente no exercício de suas funções. O caso também levanta questões importantes sobre o papel do Senado e o respeito entre poderes. O episódio provocou um debate nacional sobre os limites da atuação parlamentar e a ética nos debates políticos.
Muitos especialistas e juristas se pronunciaram dizendo que, embora o contraditório seja parte fundamental da democracia, ele precisa ser exercido com respeito. Além disso, o comportamento dos senadores envolvidos acende o alerta sobre a normalização de atitudes machistas e autoritárias em ambientes institucionais, algo que compromete não só a convivência política, mas a própria imagem das instituições perante a sociedade. No fim das contas, o que era para ser uma audiência sobre a criação de áreas de preservação marinha se tornou uma vitrine de como o machismo e o racismo ainda estão enraizados nas estruturas do poder brasileiro. Marina Silva, com sua trajetória de superação, foi mais uma vez colocada à prova, e respondeu com altivez, coerência e coragem. Enquanto o Brasil debate o futuro do seu meio ambiente, também se vê diante da urgência de discutir como mulheres, especialmente negras, são tratadas quando ocupam espaços de poder. O recado de Marina foi claro: ela não se curva, não se cala e não vai se intimidar.